Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem direto, sabe? São trechos de um texto do programa Palavra de Fé. O título é Eternidade, Certeza da Salvação em Cristo. É um texto devocional, né? Aquele tipo que busca guiar a reflexão espiritual. A nossa ideia aqui é mais entender as ideias centrais sobre vida eterna, essa urgência da salvação, mas sempre pela ótica específica desse texto, tá? Exatamente. O foco não é, assim, analisar a teologia em si, de forma ampla. É mais entender como esse material constrói a argumentação dele. Sabe, como ele tenta persuadir sobre um tema tão profundo usando as ferramentas que ele mesmo escolhe. E ele já começa, nossa, com tudo, né? Logo de cara, assim, ele lança umas perguntas tipo: se você morresse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Jesus? Pesado. E também, você tem certeza da sua salvação? É uma abordagem que, olha, não dá muita margem para distração, não. Sem dúvida. Essa interpelação direta, ela funciona quase como um choque de realidade, né? Pelo menos dentro da perspectiva do texto. Não são perguntas para pensar depois, com calma. A intenção ali parece ser criar uma necessidade meio que imediata de autoavaliação, do estado espiritual, aqui e agora. E para intensificar essa sensação toda, o texto ainda propõe um exercício mental bem forte, né? Qual deles? Aquele de imaginar um anjo chegando e avisando, olha, só te resta 1 hora de vida. Aí pergunta, o que a pessoa faria? Sair correndo para pedir perdão? Abraçar a família? Orar desesperadamente? Ah, sim. Esse cenário hipotético é uma ferramenta retórica poderosa que eles usam ali. Ele basicamente confronta o leitor, né? Com a diferença entre o que talvez se valorize na teoria e o que se pratica no dia a dia. A mensagem implícita é muito forte. Se essas coisas, perdão, amor, oração, são tão cruciais assim, na hora da morte, por que adiar? Por que não viver isso agora? É, critica bem diretamente essa coisa de deixar para depois, né? Principalmente as decisões espirituais, que o texto considera essenciais. Pois é quase um ultimato emocional para a pessoa reavaliar as prioridades na vida. E para dar um peso, assim, uma base teológica para essa urgência toda, o texto se apoia numa passagem bíblica específica. É Hebreus 9:27, né? Exato. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa citação é central no argumento deles. Com certeza. Dentro da lógica interna do texto, ela estabelece algumas premissas que são tidas como, assim, incontornáveis. Primeiro, a vida tem um fim certo, morrer uma só vez. Segundo, vai haver uma consequência eterna, baseada num julgamento. Isso tudo amarra a ideia de que a decisão sobre a salvação não é algo para ver depois. O tempo é limitado e, segundo essa visão, o que está em jogo é altíssimo. Ok, entendi. Então o cenário que o texto monta é vida curta, julgamento certo, urgência máxima. Diante disso tudo, para onde ele aponta? Qual a saída que ele oferece? Olha, a direção é muito clara e bem específica. O texto chama para uma ação imediata. Não adiar mais. É para se render a Cristo hoje, agora, aceitando que o texto descreve como o amor e a graça dele. E ele reforça isso, né? Com aquela afirmação. Sim, aquela de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única salvação. Então, peraí, depois de criar toda essa tensão, essa urgência, ele apresenta uma solução única, exclusiva. Exatamente. Toda aquela ansiedade que foi gerada pelas perguntas iniciais, pelo cenário da morte iminente, tudo isso é canalizado para essa decisão de fé específica em Cristo. A solução que ele apresenta é tão direta quanto o problema que ele levantou lá no início. Não tem, assim, múltiplas opções dentro da narrativa desse devocional, entende? Entendi. E para tornar essa decisão algo mais palpável, concreto, o texto ainda termina sugerindo uma oração específica, certo? Isso. A oração ali funciona como ato de concretização mesmo. É o momento em que o leitor é convidado a verbalizar, a formalizar aquele compromisso que o texto veio construindo o tempo todo, que é reconhecer que precisa de Jesus, se arrepender dos pecados, recebê-lo como Salvador e pedir para ter o nome escrito no tal livro da vida. Funciona como um fecho, né? Transforma a reflexão interna numa declaração. Exato. É o mecanismo de fechamento daquela jornada que o texto propôs. Entendi. Então, resumindo um pouco a nossa análise aqui, este devocional usa uma estratégia bem definida, né? Ele começa com perguntas diretas,
usa um cenário emocionalmente forte para criar um senso de urgência gigante sobre a finitude, sobre o pós-morte. Aham. E aí ele canaliza toda essa urgência para uma única saída, a aceitação imediata de Cristo como Salvador exclusivo, e culmina com uma oração de entrega. A ideia central parece ser mover da reflexão para uma ação decisiva agora. Sim, e um aspecto que eu acho notável é justamente essa arquitetura persuasiva, porque o texto toca em questões existenciais que são universais, né? Morte, significado da vida, todo mundo pensa nisso em algum nível. Mas ele enquadra essas questões dentro de uma resposta teológica muito particular e muito urgente. A eficácia dele, para quem se conecta com essa abordagem, claro, talvez resida justamente nisso, nessa combinação de confronto emocional com uma solução direta, sem rodeios. Faz todo sentido. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco mais ampla, que esse material inspira, independentemente das crenças específicas de cada um, sabe? Como será que a consciência da nossa própria finitude, que é um tema tão central nesse texto, como será que ela realmente molda as nossas escolhas? Os nossos valores, as prioridades que a gente tem no dia a dia? Boa pergunta. Fica aí provocação para quem nos ouve.